Sabemos que os consoles antigos utilizavam pixel art para criar os seus jogos. Sabemos também que a menor unidade do pixel art é o pixel. Mas você sabe dizer quantos pixels são necessários para ocupar toda a sua tela da sua TV analógica? E esse é um valor fixo ou mudou durante a história dos videogames? Meu nome é Frederico Monteiro e eu ensino a desenvolver jogos pixel art usando a ferramenta Unreal Engine. E também ensino a criar pixel art para você implementar em seus jogos. Nesse vídeo te ajudarei a escolher a melhor resolução para sua pixel art, ou o tamanho para o seu personagem e demais elementos do seu jogo. Um artista, quando vai fazer qualquer tipo de arte, é importante que ele busque referências. E no caso do pixel art, isso se torna mais importante devido às limitações impostas pelos consoles. Claro que hoje em dia não temos mais essa limitação, mas se seu objetivo for criar uma pixel art baseada em um console específico, é importante saber qual a resolução o console suportava e a quantidade de cores que ele conseguia computar. Começando pelo Game Boy. O Game Boy dispunha de uma resolução de 160 pixels por 144 pixels. O Game Boy foi um console portátil 8 bits desenvolvido pela Nintendo, lançado em 21 de abril de 1989 no Japão. Foi o primeiro console da linha Game Boy. Foi criado pela Gunpei Yokai e pela Nintendo Research and Development One. O Game Boy original usa uma paleta monocromática de 4 tons. Como o fundo do display LCD sem luz de fundo é esverdeado, isso resulta em um display gráfico em escala verde, conforme mostrado na imagem abaixo. Na imagem vemos Pokémon Red. O Red, que é o personagem principal, possui apenas 16 pixels de altura. Podemos assim concluir o quão difícil era a tarefa de fazer personagens diferentes utilizando apenas 16 pixels de altura e de largura, e com a limitação extra da paleta de cores monocromática de 2 bits com 4 tons de verde. Agora sobre o Game Gear. O Game Gear dispunha de uma resolução de 160 por 144 pixels, a mesma do Game Boy. O Game Gear foi um console de videogames portátil de 8 bits, desenvolvido e produzido pela Sega. Fazia parte da denominada quarta geração de consoles, e surgiu em resposta ao portátil da Nintendo, o Game Boy, que falamos agora há pouco. O Game Gear tinha uma paleta RGB de 12 bits, de 4096 cores, com 32 cores na tela ao mesmo tempo. Um exemplo de Sonic Hedgehog 8 bits foi lançado em 25 de outubro de 1991 para o Master System e em 28 de dezembro de 1991 para o Game Gear. Desenvolvida pela Ancient, é a distinta versão 8 bits do jogo 16 bits. Diferente do Red de Pokémon do Game Boy, o Sonic é composto por 32 pixels. A diferença se dá pois o estilo do jogo é diferente, pois Pokémon era um jogo de RPG de terceira pessoa e o Sonic um clássico jogo de plataforma. Isso é muito importante notar, pois ambos os consoles, o Game Boy e o Game Gear, dispunham da mesma resolução, levando-nos a crer que a diferença na quantidade de pixels dos personagens era puramente estética. Voltando para a linha Game Boy, falarei do Game Boy Advance, que dispunha de uma resolução de 240 pixels por 160 pixels. O Game Boy Advance, popularmente conhecido como GBA, é um console portátil desenvolvido e fabricado pela empresa japonesa Nintendo, lançado em 2001. É o sucessor do Game Boy. O sistema Game Boy Advance usa uma paleta RGB de 15 bits e, junto com os modos originais de cor, também possui um modo específico High Color de 32.768 cores. O Game Boy foi um dos últimos consoles a utilizar pixel art em seus jogos, por se tratar de um portátil, mas já na era dos jogos 3D. Para esse console, falaremos de Zelda Minish Cap, que na minha opinião foi um dos jogos de Zelda mais bonitos que já foi lançado. O Link nesse jogo não passa de 22 pixels, porém, com a capacidade gráfica o jogo dispunha de uma paleta de cores vasta, o que deu ao jogo um visual exuberante. Os corações de vida no canto superior esquerdo não passavam de 8 pixels e os equipamentos vistos no HUD por volta de 16. Continuando ainda com a Nintendo, mas voltando um pouco mais na linha do tempo, falarei do NES, que dispunha de uma resolução de 256 pixels por 240 pixels. O Nintendo Entertainment System
NES, popularmente chamado de Nintendinho, é um console lançado pela Nintendo, originalmente lançado no Japão em 1983 com o nome de Nintendo Family Computer, ou Family Computer, ou apenas Famicom. O sistema foi redesenhado e recebeu um novo nome para ser lançado no mercado americano em 1985. O NES, ou Famicom, foi o videogame de maior sucesso comercial de sua época. Ajudou a indústria de videogames a se recuperar da crise de 1983 e estabeleceu novos padrões que seriam seguidos pela indústria. Também foi o primeiro console a ser produzido por terceiros, o que ajudou a divulgar o sistema em todo o mundo. O NES também foi um dos primeiros consoles a se apoiar em jogos feitos por terceiros, não só pela própria fabricante. A unidade de processamento de imagem, a PPU, foi usada na Nintendo Entertainment System e gera vídeos NTSC composto. A paleta de 56 cores existem 2 brancos idênticos e um dos pretos tem um brilho negativo e um dos cinza está a 2% do outro. Então, às vezes foi relatado que a paleta tem 52 a 55 cores. O NES conseguia exibir apenas 25 cores ao mesmo tempo na tela. O jogo de destaque deste console foi o Mario Bros. O Mario, em sua versão reduzida, possuía 16 pixels de altura e na versão turbinada por cogumelos chegava a 32 pixels. As caixas também possuíam em média 16 pixels, assim como a maioria de seus monstros, como por exemplo o Goomba. A Nintendo realmente brilhou nessa era dos primeiros consoles. E agora é a vez de falar do SNES. O SNES, que dispunha da resolução de 256 por 224 pixels, o Super Nintendo Entertainment System, o Super NES, ou o SNES, ou o Super Nintendinho, é o console de videogame de 16 bits desenvolvido pela Nintendo e foi lançado em 1990 no Japão. O SNES é o segundo console da mesa da Nintendo. O console possuía gráficos e recursos de som avançados em comparação aos outros consoles da época. A unidade de processamento de imagens, o PPU, usado no Super NES, possui uma paleta RGB de 15 bits, 32.768 cores, com até 256 cores simultâneas na tela. No entanto, embora a paleta de hardware só possa conter 256 de entrada, na maioria dos modos de exibição, os gráficos são organizados em 2 e 4 camadas, e essas camadas podem ser combinadas usando uma combinação de cores aditiva ou subtrativa. Como essas cores combinadas são calculadas pelo próprio hardware e não precisavam ser representadas por nenhuma das entradas existentes na paleta, o número real de cores visíveis na tela a qualquer momento pode ser muito maior. O número exato depende do número de camadas e da combinação de cores usada por estas camadas, bem como do modo de mesclagem e dos efeitos gráficos em uso. Em teoria, pode mostrar 32.768 cores, mas na prática raramente é o caso, por motivos como o uso de memória. A maioria dos jogos usa o modo de 256 cores. E o jogo de destaque dessa época foi o Trials of Mana, que lançado originalmente no Japão como Seiken Densetsu 3, é um RPG eletrônico de ação que foi desenvolvido e publicado pela Square, atualmente Square Enix, para o Super Nintendo Entertainment System. O jogo é a continuação de Seiken Densetsu 2, lançado fora do Japão como Secret of Mana, e é o terceiro jogo da série Seiken Densetsu. Com ambientação em um mundo fantástico, o jogo segue a trajetória de 3 heróis que procuram pela espada Mana e evitar que as feras divinas sejam libertadas e destruam o mundo. Os personagens de Trials of Mana ficavam por volta de 32 pixels, menos a pequena Charlotte, que não passava de 24 pixels, por ser uma meia-elfa que tinha a aparência de uma criança de 6 anos, porém possuía mais de 15 anos de fato. Mas o destaque desse jogo ficava com os chefões, que por muitas vezes ultrapassavam 180 pixels. Outro destaque desse jogo são os belíssimos cenários, que usavam da técnica de várias camadas para acrescentar maior profundidade e realismo. E por último, e não menos importante, falaremos do Mega Drive, que possuía a resolução de 320 por 224 pixels. O Mega Drive, conhecido como Sega Genesis nos Estados Unidos, é um console de videogame de 16 bits da Sega, que concorria diretamente com o SNES.
O console fez grande sucesso na década de 90, perdendo espaço após o surgimento e a popularização da nova geração de consoles de 32 bits, como o PlayStation da Sony. Dentre os jogos de maior sucesso desse sistema está a série Sonic the Hedgehog, a aventura de um veloz ouriço azul para salvar os animais do seu planeta. O jogo foi criado com o objetivo de mostrar a capacidade do console de processar informações rapidamente e ainda cativar o público jovem, criando assim a SEGA seu próprio mascote e maior símbolo. A velocidade do jogo tinha por objetivo mostrar a superioridade do processador do Mega Drive em relação ao console de 16 bits da Nintendo. O Mega Drive usou uma placa RGB de 9 bits, de 512 cores, 1536 incluindo o modo de sombra em destaque, com até 61 cores na tela de uma vez. Bom, e é isso, galera. O vídeo deu bastante trabalho, foram vários dias de pesquisa e adições de imagem. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, não esquece de comentar aqui dizendo o que você achou do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Agradeço a todos que ficaram aqui até o final e até a próxima.